Fala pessoal, tudo bem? Nosso vídeo diário. Hoje eu vou fazer um vídeo analisando a semana, uma semana aí que deve começar um pouco devagar, mas promete bastante com os indicadores que a gente tem para a semana. Então, se você é novo aqui, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse canal eu falo exclusivamente sobre day trading aqui no mercado americano, especificamente a Nasdaq, é o ativo que eu negocio e utilizando as mesas proprietárias, né? Apex e Take Profit, mais especificamente estou focando muito mais na Take Profit. E se você não conhece esse mundo, esse mercado, dá uma olhadinha aí no meu, eu vou colocar na descrição. Sempre vai ter um link para um vídeo que eu falo sobre mesas proprietárias. E aí você pode observar, tem vídeos sobre as minhas performances, minhas quebras de contas, meus saques, né? Essa semana passada eu fiz esse saque aqui que foi dia 30, né? Na verdade foi o último dia do mês, mas eu considero como junho, então tem aqui, semana passada, dia 1º eu fiz 304, depois eu fiz mais 300, então tem 600, praticamente US$ 900 aqui. Para um mês, eu fiquei aí patinando o mês de, depois de abril, o mês de maio eu praticamente fiquei patinando, mas estamos de volta e a próxima semana eu tô no Brasil, tô de férias, aliás, vou estar trabalhando do Brasil uma semana e 2 semanas vou estar de férias, então tem um projetinho legal aí que eu vou estar compartilhando com vocês ao longo da semana. Fica ligado, não esquece de curtir, compartilhar, tá? Você vai me ajudar aí na divulgação do meu canal. Então bora pro vídeo. Essa semana deve começar bem devagar, exceto, obviamente, tudo que a gente fala aqui são probabilidades, mas baseado em indicadores, segunda e terça-feira devem ser dias, do ponto de vista de indicadores macroeconômicos, muito devagar, tá? E aqui eu trago uma lembrança que foi o que aconteceu na semana passada, que teve um dia, se eu não me engano, esse dia aqui, mas a semana passada, olha só para vocês verem o que é um dia sem indicador. Esse dia aqui, ó, o dia inteiro, ou seja, das 6 da tarde, quando o mercado aqui americano abre, até as 5 da tarde do outro dia, abriu isso aqui era uma quarta, então na terça-feira à noite até na quarta-feira, o mercado andou 160 pontos. Para vocês entenderem, isso tem dia aqui ó, que dá 500, tem dia que dá 500, e essa volatilidade já foi bem maior, né, na época aqui por exemplo, esse dia, né? Vamos pegar aqui, ó. Esse aqui foi logo na época dos anúncios de acordo, né? Então, assim, diminuiu bastante a volatilidade, tá? E esses dias que diminui a volatilidade, o que eu tenho percebido é que é um dia bem difícil para operar, bem difícil. Então, como nós não temos, pelo menos a ideia do day trade, ele não tem essa obrigação de operar todo dia, essa semana que vem, exceto se acontecer alguma coisa de alguma notícia, de acordo, de tarifas, a segunda-feira deve ser um dia bem difícil. Tá aqui, ó. Se a gente olhar aqui os indicadores que estão previstos para a semana que vem, né? Na segunda-feira tem esses leilões aqui eu vou falar sobre isso hoje, especificamente o vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre o leilão dos títulos do Tesouro Americano, porque tem muito ruído, vocês talvez devem ter ouvido falar aí, já tem muito youtuber aí no Brasil, inclusive, falando sobre a crise com relação aos títulos americanos, ou seja, para quem não entende, esses títulos eles financiam a dívida pública, ou seja, o governo pega dinheiro emprestado para ele financiar a dívida pública. E com o aumento da dívida, né? A dívida pública aqui nos Estados Unidos está subindo e foi aprovado semana passada, o pacote fiscal do Trump e foi inclusive motivo de muitas discussões, inclusive esse foi o motivo da quebra entre o Elon Musk e o Trump. Então tá uma briga aí, o Elon Musk já deletou alguns twitters que ele tinha feito no final de semana. Para mim ele passou um pouco do ponto, independente de questões políticas, mas foi algo que atrapalhou muito a direita, está atrapalhando muito a direita aqui nos Estados Unidos. Mas isso é outra história, não importa, a gente é day trade, a gente ganha dinheiro com a alta ou com a queda. Mas o fato é que esse indicador aqui ele é muito, muito fraco, então não vai ter praticamente nada. Tá? Na terça-feira também vai ser um dia bem lento,
não tem praticamente nenhum indicador. Tem esse leilão de 3 anos. O mais importante, quando a gente for falar sobre o leilão de títulos americanos, vai ser o de 30 anos, que vai sair na quinta-feira. Então a gente vai falar sobre isso. Então, assim, em dias com volatilidade baixa, ou você diminui sua expectativa. Ó, só para vocês terem uma ideia, hoje o mercado acabou de abrir aqui, ó, já está dando quase 100 pontos. Então, para vocês terem uma ideia de quanto foi difícil esse dia aqui, né? Então, a primeira atenção para a semana é com relação à segunda-feira e à terça-feira, se forem dias de marasmo e o mercado ficar consolidado, é o dia que trader que não tem paciência ou que não sabe operar, até porque não tem como operar nesses dias, é o dia de você comprar, parece que ele vai subir, ele cai. Aí você vende, parece que vai cair, ele sobe. E aí você fica naquela. É muito fácil de entrar em fúria e quebrar a conta, tá? Então fiquem atentos a isso. Vamos aqui para os indicadores. Então já vamos aqui para quarta-feira, que deve ser um dia que já começa a trazer uma certa volatilidade. 7 horas tem esse título do. Esse para quem pega dinheiro emprestado, esse é a taxa de juros, vamos dizer assim, para quem faz financiamento da casa própria, tá? Então tá aqui, é um indicador que sai às 7 horas da manhã, eu nem opero esse horário, então não tem muito o que falar. Até porque 8h30 tem um dos principais indicadores que o Fed gosta de analisar, que é a taxa de inflação, tá? Se você não entende esses indicadores, você não sabe como correlacionar esses indicadores no day trading e tirar proveito disso, manda uma mensagem aí, eu vou colocar meu WhatsApp, eu tenho um curso que fala sobre indicadores macroeconômicos para day trading no mercado americano especificamente. Estados Unidos tem muitos indicadores e eu falo especificamente, a gente vai fazer uma aula essa semana especificamente, a gente já falou sobre CPI, né, que é esse indicador, mas a gente vai fazer uma aula para revisar e estar preparado para esse indicador que vai sair, tá? Então esse indicador aqui vai ser porrada, tá? Muita porrada, deve trazer, principalmente se o dado vier divergente, ou seja, ou o dado vir abaixo da expectativa ou acima da expectativa, né? Ele divergir para que aí o mercado comece a tomar um lado. Se ele vir ali em linha, pode ser que o mercado fique batendo cabeça, tá? Então, esse dia vai ser muito importante, então muita paciência na segunda e na terça para ter realmente e se aproveitar desse dia que depois disso o mercado deve andar, deve tomar uma direção e aí você pode se aproveitar disso, tá? Depois tem alguns indicadores aqui que não são relevantes. E na quinta-feira vai ter outro indicador que esse também é muito importante, muito importante. Esse indicador é a inflação ao consumidor, né, o que a gente acabou de falar, o CPI. E aqui vai ter o indicador para o produtor, ou seja, primeiro tem pedidos semanais de seguro-desemprego. Esses dados semanais, apesar de não trazerem volatilidade, nessa semana que passou, acabou trazendo um pouquinho quando o número veio muito fora, né? Mas como tem esse indicador aqui às 8h30, então esse que vai ser, tá? O Core PPI e o PPI também anualizado, tá? De novo, esses indicadores eu falo bastante, a gente vai fazer uma revisão desses indicadores. E tem pedido semanal de seguro-desemprego. Lembrando que esse indicador que saiu na semana passada, ele trouxe volatilidade, né? Quem acompanhou e quem está lá no meu canal também do WhatsApp, eu falei no momento desse indicador, porque o número veio ruim e ele reagiu, o mercado reagiu, e por isso é importante entender de que forma o mercado pode reagir. A gente não vai adivinhar, mas a gente trabalha com possibilidades, né? Com estatística. Que até trouxe, eu estava lendo essa reportagem aqui, ó, que saiu na Bloomberg, sobre os títulos do Tesouro. Eles estão falando aqui sobre um momento crucial, esses títulos do Tesouro, porque é o seguinte, esse título de 30 anos, ele é um título que, assim, para um país como os Estados Unidos estável, as pessoas emprestam dinheiro e normalmente os juros é pequeno, porque você está falando de um período muito longo. E eles fazem aqui, né, que eles estão falando, isso é parte de um scheduling, ou seja, de um planejamento regular de vender esses títulos, né? São 22 bilhões que eles fazem. E aqui mostra o seguinte, que essa taxa
ela atingiu um nível mais alto dos últimos 20 anos. Por quê? Porque, ou seja, as pessoas não estão com essa questão da dívida pública que eu expliquei no começo do vídeo. As pessoas estão tendo, os grandes investidores estão tendo dificuldade de falar assim, pô, eu vou te emprestar dinheiro, você está devendo, você está. Imagina você emprestando dinheiro para uma pessoa que está endividada. Se você for emprestar, você vai querer juros mais altos, porque existe um risco dessa pessoa não te pagar. Então, isso está começando a se ventilar em função da dívida pública americana está muito alta. Então, eles chegou aqui a um patamar altíssimo, o maior dos últimos, ó, chegou de 2 décadas, né, 20 anos, 5,15. Então, a gente vai ficar muito atento a esse indicador. Ele vai sair, o de 30 anos, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. A 1 da tarde, tá? Então, mas ele não tem relevância. Normalmente não tem, mas ultimamente, ó, e o mercado, você vê aqui que ele tá vindo numa sequência de alta. 4.1, 4.81, 4.82, 4.62, entendeu? Então, assim, vamos ficar atento a esse indicador também, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre esse indicador na nossa aula dessa semana, tá? E aí na sexta-feira tem confiança do consumidor, que é um dado médio, também tem uma certa volatilidade, que vai sair aqui às 10 horas, confiança de Michigan do consumidor. E é importante, claro, o mercado na abertura deve ficar meio lento esperando esse indicador, tá? Então, uma semana que deve ser bastante agitada, e o mês está nem na metade, né? Tá na primeira semana, vamos entrar na segunda semana. Então é isso, um vídeo mais rápido aí, revisando todos os indicadores da semana, e ao longo da semana a gente vai tratar sobre isso. Então, se você quiser tirar dúvida comigo, fica à vontade, entra aí no meu WhatsApp, manda uma mensagem, vou ter o prazer de te responder. E não esquece, por favor, dar o like, compartilhar. Se você não é inscrito, se inscreve no meu canal para você receber as notificações e tá aí atento ao mercado americano e operar ganhando em dólar. É uma questão que vale muito a pena aí para quem está no Brasil, principalmente. Tá bom? Valeu, um abraço, até a próxima.